Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Um excelente sábado, um excelente final de semana para você e uma excelente semana que vai se iniciar amanhã. Papai do céu abençoe a todos vocês. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Hélio Correia, eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e nós tratamos aqui nesse canal que chama-se Praticando o Amor. Nós falamos do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com o nosso próximo, basicamente, e do amor que precisamos sentir por nós próprios, afinal de contas, se nós não nos amarmos, nós não teremos condição de amar o nosso próximo. Então, primeiro começa em mim e depois no outro, e como eu sempre falo, né, a maneira de nós amarmos a Deus a quem nós não vemos é amar ao próximo a quem nós vemos. Aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus, assim como cada um de nós. Então, pessoal, vamos ler aqui Evangelho de João, no capítulo 15, que fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Palavras de Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Até aqui no verso 5. Então, quando a gente pensa nessa questão de fruto, a gente normalmente pensa em frutos de fato, né? Laranja, limão, melão, melancia, abacate, enfim, jambo, qualquer fruta, né? Então, como Jesus fala, pelo fruto conhecereis a árvore, então você jamais estará diante de um pé de abacate imaginando que você vai encontrar ali uma pera, por exemplo, ou uma maçã, ou um outro fruto qualquer. Você vai encontrar exatamente o fruto que é resultado daquela árvore ali. E quando eu falo que é resultado daquela árvore ali, a gente precisa agora transportar para o que Jesus está falando nesse texto que eu acabei de ler agora, quando ele fala que ele é a videira, nós somos as varas, e toda vara que está na videira produz frutos, e produz muito fruto. Ora, que pé de árvore nós somos? Nós somos um abacate, nós somos uma bananeira, nós somos um abacateiro, nós somos um pé de manga? Não. A videira, que é Cristo, e a vara, que somos nós, representa o fruto do Espírito. Um abacateiro vai produzir abacate, uma mangueira vai produzir manga, né? O que eu, por exemplo, produzirei estando em Cristo, que é a videira. E aí a gente tem que ir para o espiritual, né? O que seriam os frutos do Espírito? Aí nós vamos ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. Fala assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, pessoal, vamos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso é o que nós produzimos quando nós estamos ligados a Cristo, que é a videira, que é a árvore, que é o caule, que é o principal, que é a base. Então nós precisamos estar como galhos ligados à base, e aí sim a gente começa a frutificar. E as pessoas que nos conhecem, elas perceberão uma sensível diferença, pessoal. Por quê? Porque diz a Bíblia, aquele que
roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que era iracundo não se ira mais, aquele que era, enfim, a gente vai mudando, os frutos vão sendo outros frutos, né? Se a gente volta um pouquinho atrás aqui, a gente percebe o seguinte, que as obras da carne, isso está em Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o que é herdar o reino de Deus, senão a gente gozar de uma paz que, segundo o próprio Jesus, excede todo o entendimento? Então, as pessoas que vivem produzindo esse tipo de fruto que eu acabei de ler agora, uma pessoa que é invejosa, ou que é homicida, ou que pratica bebedice, ou que pratica dissensões, ou que é ciumenta, ou que, enfim, né? Homicida, não é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que vive uma verdadeira falta de paz, né? Ia falar outra coisa aqui, mas vive uma verdadeira falta de paz. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar ligado ao caule, né? À videira principal, que neste caso, simbolicamente, lógico, né? É Jesus Cristo. E aí nós, como galhos simbólicos também, vamos produzir frutos. E aí, nesse caso, não simbólicos, frutos reais, que seriam amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. E aí eu fui buscar aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade eu vou ler para vocês aqui, o que seria a longanimidade, né? É a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Olha, pessoal, que coisa incrível! A pessoa longânima é aquela pessoa que suporta com firmeza algo que é contrário a ela em benefício de outra pessoa. Isso, o que é senão amar ao próximo? Entendem? Benignidade é o mesmo que misericórdia, é o mesmo que bondade com o próximo, né? E é aquela pessoa que age com fidelidade e lealdade. Como tem faltado nos nossos dias isso, né, gente? Então, assim, a gente precisa entender de verdade, pessoal, que a gente está num processo, sabe? Primeiro, um processo de evolução, porque todos estamos aqui para evoluir, sabe? Parece que quando eu falo evolução, as pessoas vão achar que eu acredito que o homem vem do macaco. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que todos nós estamos aqui para evoluir, no sentido de que, por exemplo, quando a gente nasce sem saber falar, a gente nasce sem dente, a gente nasce sem cabeça, sem cabeça. A gente nasce sem cabelo, né? Eu tô ficando agora sem cabelo, mas já tive muito cabelo. Eu tô no processo inverso agora, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: eu que não sabia falar, agora sei. Eu que não tinha dente, agora tenho. Eu que não tinha cabelo, agora tenho. Eu que não sabia andar, agora sei. Então, isso vai acontecendo na vida da gente de maneira muito natural. E assim também é quando a gente é ligado à videira principal, né? A Cristo, a Jesus, e a gente começa a reverberar na mente da gente os ensinamentos dele, a gente começa a produzir esses frutos do Espírito: gozo, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Esse, então, é difícil a beça, mas a gente precisa exercitar o domínio próprio. Senão, está faltando alguma coisa. Sabe? A gente precisa exercitar isso sempre, sabe, pessoal? Então, algumas vezes a gente é impelido para uma situação
que vai, de alguma maneira, nos confrontar com aquilo que a gente acredita ou com aquilo que foi ensinado para a gente. E a gente precisa pensar, né? Eu sempre falo para minhas filhas que nós somos seres pensantes. A gente precisa pensar, a gente precisa avaliar, a gente precisa ver, a gente precisa ponderar, né? E, sobretudo, a gente precisa fazer o seguinte exercício: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Que atitude ele tomaria? Mas você precisa fazer isso de fato e de verdade, do fundo do seu coração, para que a coisa flua na sua vida, né? Conta-se uma história de que há muito tempo atrás, havia um homem, um inglês muito rico, riquíssimo mesmo, e ele foi passando assim, e naquela época haviam escravos, né? E por onde ele foi passando assim, ele percebeu que estavam sendo expostos ali vários escravos que estariam sendo vendidos, né? E no meio daqueles escravos todos ali, colocaram ali uma mulher muito bonita, uma mulher que detinha uma beleza tão grande que chamava a atenção dos homens. E aí, aqueles homens que seriam os compradores começaram a olhar para ela e verificar, e ela começou a pensar como seria ruim ser adquirida como escrava por um daqueles homens ali, que ela já percebia que as intenções não eram as melhores com ela. E aí o que fez aquele inglês rico? Ele ofereceu um lance tão alto por aquela mulher que nenhuma outra pessoa seria capaz de dar um lance superior àquele, e aí dessa maneira ele comprou aquela mulher porque ele se compadeceu dela. E aí levaram-na para um escritório e lá ele pegou aquele papel, né, que era ali um registro como que ele era dono daquela escrava, e aí, estando apenas ela e ele pegou aquele papel e falou para ela: tome aqui. E ela, que estava de cabeça baixa, levantou a cabeça e cuspiu no rosto dele. E ele calmamente pegou o lenço, começou a limpar aquele cuspe e falou para ela: por favor, tome aqui esse papel. E ela, de novo, com muita raiva, cuspiu na cara dele, sabe? E ele novamente pegou o lenço e começou a limpar. E ele percebeu que ela não compreendia o que ele tinha acabado de fazer e qual era a real intenção dele, que era libertá-la, sabe? E aí ele falou para ela: você não entende mesmo, né? Você não quer entender, né? Eu comprei você por um alto valor e esse papel aqui é o documento que certifica que você é de minha propriedade. E eu estou te dando esse papel, ou seja, eu estou te dando a liberdade. E você não está querendo receber esse papel, eu quero te dar a sua liberdade. E aí ela levantou a cabeça e aí começou a chorar e falou para ele: o senhor me desculpa, o senhor me perdoa. Eu não tinha ideia do que o senhor estava fazendo. Então eu lhe agradeço muitíssimo, lhe peço perdão pelo que eu fiz e gostaria de pedir uma coisa para o senhor. Eu posso lhe pedir uma coisa? E ele falou: claro. E ela disse: eu gostaria de ser a sua escrava pelo resto da minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu quero lhe servir. E sabe, pessoal, na verdade, quando a gente compreende quem é Jesus, compreende o real sentido do que Jesus fez por nós, a gente quer ser escravo de Jesus, estar enxertado na árvore que é Jesus, né? Ainda essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei para ela: Thelma, quando você morrer, você acha que você vai para onde? E a maioria das pessoas falam: para o céu. E eu falo: você tem certeza de que você vai para o céu? E a pessoa fala: pô, eu estou fazendo o possível, eu estou fazendo o meu melhor. E aí eu falei para a Thelma o seguinte: isso está errado, Thelma.
Isso está errado, porque quando a gente coloca nas nossas costas ou na nossa responsabilidade o esforço, né, para que nós obtenhamos a vida eterna ao lado de Deus, a gente está anulando o sacrifício que Jesus Cristo fez, né? O que fala João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então a gente precisa crer em Jesus. Jesus fala, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então a gente precisa pensar nisso, sabe, pessoal? Efésios 2,8 fala o seguinte, eu vou ler exatamente como está aqui, para não fugir nenhuma letra. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, pessoal, essa graça imerecida é que nos oferece, é que nos proporciona a possibilidade de vida eterna ao lado de Deus. Não é o meu esforço, não são as minhas obras. É óbvio que eu preciso dar frutos. E o fruto é exatamente aquilo: gozo, temperança, domínio próprio, amor, benignidade, longanimidade. Tudo isso eu estou gerando amor para o meu próximo. Eu estou amando a Deus. Sabe? Mas não é pelo meu próprio esforço. É pelo fruto do Espírito que eu estou gerando, porque eu estou inserido na videira. E é pela graça de Jesus, é pelo amor de Deus, enfim, do imensurável, que nos proporciona a possibilidade de, ao utilizarmos a nossa fé, ao confessarmos Jesus Cristo como Salvador, obtermos a vida eterna ao lado dele. Então, é a respeito disso que eu queria falar com vocês hoje. A respeito dessa questão, da questão do fruto. Então, assim, de verdade, pessoal, vamos refletir, vamos analisar, vamos pensar o que nós temos produzido, sabe? Que fruto nós temos gerado? Em que árvore eu estou enxertado? Que tipo de vara ou de galho eu tenho sido? E vamos pensar nisso, de verdade. Tá bom? Lá no início do vídeo eu costumo sempre pedir para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, e hoje eu aqui falando, me esqueci. Então você que ainda não é inscrito no canal, por favor, clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, bate em todas para você receber as notificações por parte do YouTube quando eu colocar novo vídeo aqui. Normalmente eu coloco todo sábado. E compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo, com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir uma palavra dessa. E me ajude aí, coloque também nas suas redes sociais para que a gente possa tornar esse canal cada vez mais relevante e que o YouTube, né, que a plataforma, possa indicar os vídeos para outras pessoas também e a gente faça o canal se tornar cada vez mais relevante. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muitíssimo a você que ficou comigo até agora. Do fundo do meu coração, te dou um beijo no coração e te desejo vida, saúde e paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.